Nada fora do enquadro, sei lá, vocês podem me dar esse Dá feedback, por pra ver, favor? sim. Dá pra ver tranquilo. Beleza. Deixa eu me organizar aqui, a gente começa de 10h40 em ponto. Beleza, pessoal? Vamos começar. Bom dia, meu nome é Wesley e eu vou hoje falar com vocês um pouco sobre a história do Brasil e a gente vai falar agora de um assunto que, para mim, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes de história do Brasil, porque ele fala de um período que é o período em que um governante muito especial vai estar no comando do Brasil agora. E, na verdade, ele é, para mim, um dos governantes mais interessantes que a gente já teve, que é Getúlio Vargas. A gente vai falar agora do início da Era Vargas, porque a gente não vai conseguir falar de toda a Era Vargas, que ela dura mais de 15 anos, mas a gente vai falar dos primeiros 7 anos da Era Vargas, que são os dois primeiros períodos dessa era do Brasil. Então é o seguinte, a gente vai falar de como que essa era começou. Vocês já tiveram uma aula, não foi comigo, mas tiveram uma aula sobre a Revolução de 1930, mas eu vou falar só um pouco dela aqui para vocês lembrarem como que foi, o que aconteceu nessa Revolução de 30. E nessa Revolução de 30, o que aconteceu? Um grupo político decide agora que eles querem uma mudança na organização política do Brasil. Até esse momento, no período antes da Revolução de 1930, a gente tinha o que a gente chamava de República Velha, a República Oligárquica, que era a principal característica dela, era uma república que era organizada, controlada e definida por grupos políticos. Então, não sei se vocês lembram, mas tinha essa política do café com leite, que era eles rotacionavam entre um governante, um presidente de Minas Gerais e um presidente de São Paulo. Então, o que foi que aconteceu? Nesse período, principalmente, houve nesse período de 1930, houve uma divergência dessa política do café com leite. O que aconteceu? Ao invés de um governante que deveria ser eleito normalmente, por exemplo, houve em 1929, durante o governo de Washington Luiz, houve uma eleição. E essa eleição, Vargas era um dos candidatos. Só que Vargas perdeu. Quando Vargas perde, mesmo ele perdendo, ele tinha um apoio popular e militar muito grande. Vargas era um representante político muito importante. Por mais que ele não tenha ganhado oficialmente, o povo queria que ele fosse para o governo. Então, o que aconteceu? Aconteceu a Revolução de 1930. O povo e a polícia militar não, o exército, na verdade, perdão, decidiu que eles queriam mudar a organização política, eles queriam deixar de ter uma república oligárquica e queriam passar a ter uma coisa diferente. E foi isso que aconteceu na Revolução de 1930. Eles ameaçaram Washington Luiz. Vocês tiveram essa aula, estou passando por cima desse assunto, porque vocês já tiveram essa aula da Revolução de 30. Eles tiraram Washington Luiz
do poder, e o poder ficou vago por mais ou menos uns 10 dias. A presidência ficou vaga por uns 10 dias. Então, Vargas chegou. Vargas chegou no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e ele virou presidente, ele se tornou presidente. E entendam que isso foi um golpe. Isso não foi oficial, isso não foi constitucional. O que qualifica o governo de Vargas como um governo ilegítimo. Por mais que ele tivesse apoio popular, por mais que ele tivesse apoio do Exército, por mais que ele tivesse apoio de grupos políticos, ele não chegou no poder da forma que a Constituição define que se tem que chegar. Ele não participou de uma eleição e ganhou. Ele participou de uma eleição, perdeu, houve o golpe e colocaram ele no poder. Então, é um governo, ao menos constitucionalmente falando, é um governo ilegítimo. Ele não deveria estar no governo, ele foi colocado lá. Por isso que a gente diz que isso foi um golpe. Isso qualifica ele como governo ilegítimo. Então, essa primeira parte do governo da era Vargas, esse primeiro governo de Vargas, vai ser um governo que é ilegítimo, um governo que não é reconhecido pela Constituição. Então, Vargas assume a presidência. Getúlio Vargas vai assumir a presidência depois desse golpe e vai começar um dos períodos mais interessantes da história do Brasil, que é um período em que Vargas vai tentar fazer no Brasil algo que não tinha sido feito ainda. Desde a independência do Brasil, o Brasil nunca teve um governante para poder dizer: eu sou brasileiro, o importante é que somos brasileiros, eu quero que você sinta o espírito do Brasil. E isso nunca tinha sido feito. Nenhum governante parou para pensar nisso. Desde Marechal Deodoro da Fonseca, isso nunca aconteceu. Vargas vai ser o primeiro que vai tentar implantar um nacionalismo no Brasil. E ele vai começar a fazer isso aos poucos. O problema é que o seguinte: como a gente chama esse período de governo provisório? Por que governo provisório? Porque, mais uma vez, não era um governo oficial, não era um governo legítimo, não era um governo garantido pela Constituição. Era um governo que, da maneira como se você lesse a Constituição, você ia ver que aquele governo não deveria estar existindo. Mas ele existe mesmo assim. Então, o que acontece? A gente chama ele de governo provisório porque, alegadamente, ao menos oficialmente, Vargas dizia para o povo que esse período só existia para que ele pudesse organizar o Brasil. O Brasil tinha saído de uma crise econômica. Lembre-se, eu vou fazer sempre esse paralelo. Em 1929, que foi o ano em que houveram as eleições de Vargas, em 1929, a gente teve a crise de 29. A crise de 29 não somente afetou os Estados Unidos, não somente afetou a Europa, afetou a América do Sul também, afetou o Brasil também. Então, o Brasil, que era um país sempre foi, na verdade, até hoje, extremamente agricultor, ele agora teve uma queda na agricultura, porque o que ele mais vendia era café. E a crise 29 ela justamente afeta o Brasil no café. Então, o Brasil, nessa crise, ele começa a se destabilizar economicamente e politicamente. Então, Vargas diz que ele assumiu o poder na Revolução de 30 para organizar o Brasil. Ele diz assim: pessoal, calma, eu sei que o governo que eu estou assumindo agora não é legítimo, mas fiquem tranquilos, eu vou resolver o Brasil, vou tentar dar uma ajuda na organização do Brasil, mas depois eu saio. Eu vou criar uma Assembleia Constituinte para que ela possa elaborar uma nova Constituição, uma Constituição que seja nos moldes do novo Brasil, e para ela também organizar eleições. Aí vocês elegem quem vocês querem e eu saio do governo. Isso era o que Vargas dizia para o povo. Isso que era que ele alegava para poder continuar no governo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Vargas estava no governo porque ele queria permanecer no governo. Ele queria centralizar o poder. Então, Vargas vai tentar de tudo para evitar as eleições que ele dizia que estava tentando organizar e para evitar de montar uma Assembleia Constituinte para que ela pudesse elaborar uma Constituição. A Assembleia Constituinte ela é criada para elaborar uma nova Constituição. Então, ele faz de tudo para poder evitar isso. Então, ele planejava, acima de tudo, organizar o Brasil, porque ele era um nacionalista, ele amava o Brasil, mas ele queria fazer isso da maneira dele. Ele não queria que mais ninguém fizesse isso. Ele queria definir como que o novo Brasil deveria existir, como que essa nova república deveria existir. A gente saiu de uma república velha e esse é um período de transição para a nova república. E é isso que Vargas quer. Ele quer concentrar o poder nele para que agora ele consiga organizar o Brasil. Ele quer se tornar um governante centralizador. E como que ele faz isso? Alguns exemplos de como que ele faz isso. Ele vai fazer isso através das medidas centralizadoras. São medidas que Vargas vai tomar para concentrar o poder no executivo, concentrar o poder no presidente, concentrar o poder
em Vargas. Por exemplo, ele vai dissolver o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o âmbito legislativo federal, ou seja, é o Congresso Nacional que está responsável por criar leis, por dissertar sobre as leis e escolher quais leis devem ir ou não para a Constituição. Então, Vargas vai dissolver o Congresso Nacional. Ou seja, Vargas agora vai sair de alguém que dizia que queria organizar o Brasil para alguém que agora está tirando o poder dos outros dois poderes. O Executivo, Legislativo e Judiciário, ele começa a tirar o poder do Legislativo. Ele não faz isso somente em âmbito federal, ele faz isso também nas Assembleias Legislativas, que são o âmbito estadual e municipal do Legislativo. Então ele vai começar a tirar o poder do legislativo nas cidades, nos estados. Por quê? Porque lembre-se que a política no Brasil, também na República Velha, era muito focada na política dos governadores. Então, nesse período, os governadores tinham muito poder. Os governadores de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eles tinham muito poder. Então, Vargas não queria essa oposição contra ele, essa possível oposição. Então, ele começa a cada vez mais tirar o poder das outras instituições, dos outros poderes do Brasil. Ele começa a destituir esses poderes. Mais uma vez, ele vai fazer uma outra medida, que essa ficou a mais famosa de Vargas, que ele destitui os governadores. Lembra que eu falei que os governadores de São Paulo, os governadores de Minas Gerais tinham muito poder? O que Vargas faz para impedir que esses governadores se levantem contra Vargas? Ele tira esses governadores do poder. Ele decide, não, saiam do governo, vocês não são mais governadores, eu vou colocar agora pessoas de minha confiança, pessoas que vão fazer nesse estado aquilo que eu mandar e vão sempre responder a mim. Ele chama eles de interventores. Eles vão intervir no estado a mando de Vargas. Então, interventores são governadores que são colocados no poder por Vargas, sem eleição, sem definição popular, sem apoio popular. Vargas que decide isso. E você deve estar pensando, como é que Vargas faz tudo isso e ninguém fala nada? Quando houve a Revolução de 30, Vargas disse, pessoal, eu vou estar no governo agora, mais uma vez, eu vou estar no governo agora para resolver o Brasil. E como que eu vou fazer isso? Eu não posso resolver o Brasil se eu vou ter agora uma Constituição na minha frente. Vocês vão precisar colocar uma nova Constituição. A última Constituição que o Brasil teve, a primeira, na verdade, foi a Constituição de 1891, que foi definida por Marechal Deodoro da Fonseca. Foi o primeiro presidente do Brasil. A Constituição de 1891 vai ser anulada. Essa Constituição no governo provisório não existe Constituição no governo provisório, o que dá a Vargas muita liberdade para fazer qualquer coisa que ele quiser no governo. Ele vai ter oposição, vai ter gente que não vai concordar com ele, mas ele está no governo, ele está na presidência, ele é o chefe de governo, o chefe de Estado, ele é o executivo, então ele tem poder para poder fazer isso. Então ele vai começar a centralizar ainda mais o poder dele. Vocês estão vendo que Vargas agora ele tem muito mais poder do que um presidente normal deveria ter, na verdade, na Constituição. Ele está destituindo o legislativo, ele está tirando outros governadores que têm poder independente dele para poder colocar governantes que ele confia. Então Vargas vai fazer isso durante todo esse início período, esse governo provisório, certo? Só que, como eu falei, Vargas vai ter sim oposição. Terão sim pessoas que vão olhar para Vargas e dizer assim, pessoal, eu não concordo com esse presidente tendo tanto esse poder. Mas não é, eu não concordo porque isso é certo. Não, eu não concordo porque ele está tirando esse poder de mim. A Revolução Constitucionalista de 1932, que é uma constituição da oposição de Vargas nesse período, ela é iniciada por uma satisfação da elite política de São Paulo. Lembra que eu falei que São Paulo, um dos governadores que foi destituído foi o de São Paulo? Então o governador de São Paulo vai sair, vai ser nomeado um interventor que a elite política de São Paulo não gostava. Era um interventor que não fazia os gostos da elite política de São Paulo, dos ricos de São Paulo. Então os paulistas disseram assim, pessoal, vamos acho que Vargas passou dos limites. Eles já não gostavam de Vargas. A Revolução de 1930, São Paulo perdeu, então eles já não gostavam de Vargas. Então essa revolução vem acontecendo desde 1929, desde 1930, da Revolução de 1930. E qual é o objetivo dessa Revolução Constitucionalista? É forçar Vargas a organizar uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, e organizar eleições, para que assim o governo de São Paulo, a elite política de São Paulo, possa lançar um novo representante para o governo. Que aí, se tivesse um presidente paulista, São Paulo estava de boa. E é justamente isso que a Revolução Constitucionalista vai fazer. Esse é o objetivo dessa revolução.
Então, Vargas, que não é besta nem nada, ele começa a pensar: beleza, eu não vou dar para vocês agora uma Constituição, eu tenho muita coisa para fazer ainda nesse governo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um código eleitoral. Então, eu vou dar para vocês uma pseudo-constituição, uma constituição que está só relacionada com as eleições. Não vou lançar eleições novas, mas eu vou dizer como que essas novas eleições, quando forem organizadas, como que elas vão ser. É isso que o Código Eleitoral de 32 vai fazer. E é um Código Eleitoral muito importante, muito importante. Porque nesse código é definido o voto secreto, que antes na República Velha não tinha. Lembro que a característica da República Velha era o voto de cabresto, o voto que era de boca a boca, então você falava qual era o seu voto, todo mundo ouvia e você era coagido a votar em quem mandava na sua região. Então era um voto de cabresto. E também é nesse período que as mulheres conquistam o sufrágio nacional, o sufrágio feminino nacional. Sufrágio é o direito de voto independente de gênero. Então as mulheres conquistam isso nesse período de Wagner, no Código Eleitoral em que está garantido o sufrágio feminino. Elas conquistam isso nesse período. E Vargas não faz isso, ele faz isso por pressão também, pressão política da frente feminina. Então as mulheres conquistam isso nesse período, certo? Só que mesmo assim, com o Código Eleitoral sendo instituído em 32, a revolução acontece. A revolução continua pressionando Vargas, mas no final ela perde. Os paulistas vão perder a revolução vai ser abafada, só que mesmo assim Vargas vai organizar uma nova Constituição. Ele vai organizar uma Assembleia Constituinte em 1933 e vai organizar eleições de 1934, que é quando esse governo provisório vai acabar. E por que ele faz isso? Porque apesar dessa pressão não ter sido tão grande quanto os paulistas pensaram, Vargas sabia que ele seria destituído de uma forma ou outra, porque a população não estava mais gostando do governo de Vargas. Ele estava centralizando muito poder, ele estava fazendo muito pouco para a população. Então Vargas pensou, é melhor eu dar algo de bom para a população ver que eu sou um governante justo e dar a possibilidade de ser reeleito, de ser eleito pela primeira vez, na verdade. Ele não foi eleito até agora. Ele perdeu a eleição e isso foi um golpe. Então, o que Vargas vai fazer? Vargas vai, então, organizar uma Constituição, uma Assembleia Constituinte, e Vargas vai ceder e a Assembleia Constituinte vai elaborar uma nova Constituição e organizar novas eleições para o presidente. E é por isso que esse governo, esse período agora, é chamado de governo constitucional, porque é um período de Vargas que vai ser realmente regido por uma Constituição. O governo provisório não é regido por Constituição nenhuma. A Constituição anterior foi anulada. Agora, uma nova Constituição é elaborada e é nesse período constitucional que ela vai vingar. Esse período constitucional vai de 1934 até 1937. Só que entendam, nesse período, nessa nova Constituição, Vargas vai, mesmo assim, mesmo sendo um governante centralizador, Vargas vai ganhar eleições. Por quê? Porque essas eleições são indiretas. Vargas, como é que funciona a eleição indireta? Ao invés de o povo votar no presidente, quem vai votar são os representantes da Assembleia Constituinte. Então, a Assembleia Constituinte organiza a eleição e vota para ver quem vai chegar no poder. E eles colocam quem? Vargas. Eles decidem que Vargas deve ficar no poder, deve permanecer no poder. Agora, esse governo deixa de ser ilegítimo, o governo de Vargas deixa de ser um governo ilegítimo e passa a ser um governo legítimo, passa a ser um governo constitucional, que responde a uma Constituição. Entenda, essa nova Constituição ela vai garantir a Vargas 4 anos de mandato, sem direito de reeleição. Então, Vargas agora só tem mais 4 anos para ficar no poder. Mas se vocês olharem direitinho, esse governo constitucional, esse período vai de 34 a 37. Só 3 anos. Então, alguma coisa acontece antes do final do mandato de Vargas para que ele não possa terminar o mandato. E a gente vai falar já já o que acontece, que é uma parte muito interessante dessa história. Mas a Constituição de 1934, uma das grandes facetas importantes dela, além de limitar o poder do presidente, eu vou falar já já disso, mas ela cria a CLT. O que é a CLT? A CLT são as leis trabalhistas que existem até hoje. Elas mudaram, mas elas iniciaram, foram regidas pela primeira vez na Constituição de 1974, que foi elaborada pela
Assembleia Constituinte organizada por Vargas. Então foi no governo de Vargas que a CLT é criada. E por que Vargas organiza a CLT? Porque ele é bonzinho? Não. Vargas é um gênio político. Entenda, Vargas é uma das mentes políticas mais brilhantes do Brasil. Por mais que ele tenha usado isso para o mal muitas vezes, mas ele é muito, muito inteligente na maneira como ele organiza o governo. Por quê? Porque a CLT vai priorizar quem? Os trabalhadores. E antes da Revolução de 1929, quem que estava em ascensão? Os trabalhadores, a classe média. Depois da crise de 29, quem que cai? Quem que agora fica pobre? Quem que agora perde direitos? Os trabalhadores, a classe média. Vargas vai criar a CLT para poder ganhar mais apoio popular dos trabalhadores, apoio popular dos operários, apoio popular da classe média em ascensão no Brasil. Então, Vargas está fazendo isso porque ele quer apoio popular para se manter no poder e fazer as coisas que ele quer fazer no governo dele sem oposição. Não sem oposição, mas com oposição mínima. Então, Vargas é um gênio político em relação a isso. Só que a Constituição de 1939, que objetivava garantir a Vargas apoio popular, saiu um pouco pela culatra em relação a Vargas. Por quê? Porque essa nova Constituição também limita o poder do presidente. Não sei se vocês lembram que eu falei no governo provisório que Vargas não tinha uma Constituição, então, oficialmente, não tinha nada que impedisse ele de dissolver o Congresso Nacional, não tinha nada que impedisse ele de dissolver a Assembleia Legislativa, não tinha nada que impedisse ele de tirar governadores e colocar interventores, não tinha nada que impedisse ele. Mas essa nova Constituição limita ele. Essa nova Constituição, essa Assembleia, esse Congresso agora tem o direito de dizer, Vargas, dá uma segurada aí, essa medida que você quer fazer, a gente não vai deixar passar, porque isso é contra a Constituição. Então isso vai acontecer nesse período. Só que mesmo assim, Vargas consegue centralizar o poder ainda mais nesse governo constitucional. E a gente vai falar já já sobre como isso acontece, certo? Então, mais uma vez, como eu falei na crise que aconteceu na crise de 29, Vargas, criando a CLT, vai começar a incentivar cada vez mais os operários, incentivar cada vez mais os trabalhadores, incentivar cada vez mais a classe média. Então, como que ele incentiva isso? Desenvolvendo a indústria, criando emprego, trazendo oportunidade de emprego para a classe média. Porque se você tem um governante que antes desse governante você estava quebrado na crise de 29, agora você tem um governante que está lhe dando trabalho, está lhe garantindo o pão de cada dia, você vai gostar desse governante. A classe trabalhadora, a classe média pensava desse jeito. Então Vargas vai conseguir ainda mais apoio popular nesse período. E aí, a gente vai dar uma pausinha agora de olhar para Vargas e a gente vai olhar para outra faceta desse governo constitucional, outra faceta dessa era Vargas, que é o seguinte. Escuta direitinho. Nesse período, em 1929, depois de uma crise, entendam sempre, depois de uma crise dessa proporção, que afeta tantas e tantas sociedades, tantos e tantos países, você vai começar a ter novas frentes políticas surgindo. Por quê? Porque depois de uma crise dessa proporção, vão surgir novas pessoas pensando assim, nossa, se a maneira como a gente se organizava antes não estava dando certo, por que a gente não muda a maneira como a gente se organiza agora para que essa crise não venha acontecer novamente? Como é que a gente se organiza mais uma vez para que essa crise não aconteça? Então você vai ter uma ascensão na Europa de duas frentes políticas, dois grupos de ideologias políticas completamente opostas, que é a extrema-direita e a extrema-esquerda. Entendam, isso que acontece na Europa não vai acontecer só na Europa. Isso vai acontecer, vai ter um reflexo disso em todo mundo ocidental, isso vai acontecer. Vai acontecer isso nos Estados Unidos, vai acontecer isso na América Central e vai acontecer isso na América do Sul, vai acontecer isso com a gente nesse período. Então, é nesse momento que a ascensão da polarização política vai acontecer. Então, como que é reflexo disso? Por exemplo, a frente de extrema-direita na Europa era o nazismo, era o fascismo, era o salazarismo, era o franquismo em Portugal, era a frente de extrema-direita. E também tem representantes de extrema-esquerda na Europa também. A Rússia, aqui mais perto da América Central, Cuba. Nós temos vários representantes dessa polarização na história. Então, não é de se achar estranho que isso vai acontecer no Brasil. E essa frente política vai ser representada por dois grupos políticos. Essas duas frentes vão ser representadas por dois grupos políticos,
Que grupos são esses? É o que a gente chama de Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, a AIB e a ANL, os integralistas versus os aliancistas. E quem são essas frentes? O que elas representam? Quem são seus líderes? A gente vai falar agora um pouco delas. Enquanto os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, é representante da frente de extrema-direita, ou seja, é representante defendendo o fascismo, defendendo as ideologias fascistas, os aliancistas, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, vai agora defender a frente de extrema-esquerda, o pensamento comunista, o pensamento da União Soviética, defendendo essa ideologia. Enquanto os integralistas são dirigidos, são liderados por Plínio Salgado, é um representante dos integralistas, eles eram reflexo da frente nacionalista anticomunista. Então, sempre que você pensar no fascismo, sempre que você pensar no nacionalismo fascista exacerbado, ela tem sempre como oposição o anticomunismo. Como oposição não, como característica o anticomunismo. Eles vão tentar impedir que o comunismo se instaure no país deles, na sociedade deles. Contrário disso, nós temos os aliancistas, mais uma vez. Em certo momento, na verdade, a AIB, vamos lá. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, começa na Revolução de 1932, na Revolução Constitucionalista. Em São Paulo, eles começam a nascer na elite paulista. Lembra que eu falei para vocês que a elite paulista estava chateada com Vargas, que queria mais direitos nesse novo governo? Então, isso vai acontecer, isso vai causar uma ascensão nacionalista, uma ascensão fascista nessa frente. Entendeu? Só que eles vão ser, depois disso, lembra que na Revolução de 32 eles eram contra Vargas, agora eles vão se tornar a favor, aliados a Vargas depois de um tempo. Enquanto os aliancistas vão ser liderados agora por Luiz Carlos Prestes, que era apoiado pelo PCB, e não somente ele era aliado da União Soviética, ele morou em Moscou, ele conviveu com Stalin durante muitos anos. Ele foi para lá, ele entendeu a frente comunista, ele começou a apoiar o pensamento comunista e voltou para o Brasil com o objetivo, mandado por Stalin, e também ele tinha um mentor dele como Stalin, pensando em trazer a frente comunista para o Brasil, trazer a frente comunista para a América do Sul, para o país mais poderoso da América do Sul, que na época e até hoje, na verdade, é o Brasil. E entendam, Vargas não vai querer que isso aconteça. A ANL, os aliancistas, eram oposição a Vargas, os comunistas eram oposição a Vargas. Então, eles eram perseguidos por Vargas, certo? Então, quero que vocês lembrem bastante desses dois grupos políticos, eles vão ser muito importantes nesse período contra Vargas, nesse período do Brasil, da década de 30. Só que vai acontecer uma coisa muito importante. Os aliancistas, lembrem que eu falei que Luiz Carlos Prestes... Espera um minutinho, só... Peraí, rapidão. Voltei, desculpa. Sim, os aliancistas, mais uma vez, lembra que eu falei para vocês que os aliancistas eles eram ligados à União Soviética, eles tinham o objetivo de instaurar no Brasil uma frente comunista, e é justamente isso que eles vão tentar fazer. O que essa frente comunista vai fazer? Ela vai, a ANL agora, os aliancistas, a frente de extrema esquerda, vai articular um movimento em 1935, durante o governo de Vargas, um movimento integral do governo da União Soviética. E que movimento era esse? Era um movimento que tentava trazer para o Brasil e disseminar no Brasil o pensamento comunista, a ideologia comunista, a ideologia de extrema esquerda. Só que entendam, eles tinham apoio da União Soviética, mas era um apoio político, mas não era um apoio econômico. Eles não tinham características econômicas, bens econômicos o suficiente para fazer uma revolução bem sucedida, e todo mundo sabia disso. Então, essa revolução deles, esse movimento, foi extremamente fracassado, extremamente mal sucedido. Então, a única coisa que esse movimento conseguiu fazer direito foi dar mais motivos para Vargas centralizar o poder. A chamada Intentona Comunista, que é esse movimento em 1935, integrado à União Soviética, o movimento dos aliancistas,
completamente fracassado, é um fracasso total, só que ele fomentou, ele só deu mais base ainda para que Vargas pudesse trazer mais medidas centralizadoras. Então, a população não gosta do comunismo, entendam, a classe média nunca vai concordar com o comunismo, porque isso é contra o pensamento do capitalismo. Então a classe média vai ter medo do comunismo e vai começar a dar legitimidade para as medidas centralizadoras de Vargas. Vai lá dizer, Vargas, toma cuidado com o Brasil, toma conta do Brasil e faz o que for necessário para impedir que o comunismo chegue ao Brasil. E Vargas vai ouvir isso e vai ficar extremamente interessado. Porque, entendam, Vargas era contra, até esse momento, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda. Só que agora que ele vê que a classe média brasileira vai começar a ver a frente de extrema-direita com bons olhos, porque a frente de extrema-direita vai começar a trazer mais confiança para a inexistência do comunismo no Brasil, vai começar a defender que o comunismo não existe no Brasil, Vargas vai começar a se apoiar da frente de extrema-direita. Não somente se apoiar à frente de extrema-direita, mas como vai perseguir muito mais a oposição, que eram os comunistas. Eles vão perseguir Vargas, nesse período, vai perseguir os comunistas, vai torturar presos políticos que faziam parte da ANL e vai declarar o estado de sítio. O que é o estado de sítio? O estado de sítio é Vargas chegar para os outros poderes e dizer assim, pessoal, eu estou tentando fazer um bem agora contra o Brasil, para o Brasil, na verdade, mas é um bem que eu preciso fazer sozinho. Eu não posso ficar pedindo permissão para vocês para tudo que eu faço. Então, me permitam declarar o estado de sítio para que eu possa tomar medidas sem pedir permissão aos outros poderes. Os outros poderes vão aceitar. Por quê? Porque Vargas tem agora apoio popular da classe média. Vejam, a perseguição da oposição, tortura de presos políticos, ele está centralizando o poder. Essas são medidas características de uma ditadura. Isso não é uma ditadura ainda, mas está começando a se organizar como uma. Na ficha que eu mandei para vocês, que eu acho que o Luiz disponibilizou, está bem, eu falo isso bem direitinho lá, que Vargas vai começar a tomar forma no seu totalitarismo, mais forma na sua ditadura. Porque ele quer permanecer no poder, ele quer fazer o bem para o Brasil, só que ele quer fazer o bem para o Brasil da maneira dele. Certo? Então Vargas vai ver o seguinte, mesmo ele tendo apoio popular pela Constituição, daqui a isso em 1937, no ano seguinte ele tem que sair do poder. 1938 é o limite dele no governo, não tem reeleição, ele não pode ser mais presidente. Então Vargas vai pensar agora, como que eu fico no poder? Como que eu articulo um golpe político ou um esquema político para permanecer no poder, não somente permanecer no poder, mas permanecer no poder com apoio popular. Ele quer permanecer no poder com o povo dizendo que ele está lá porque eles querem, mesmo que não seja constitucional, mesmo que ele tenha que sair do governo de maneira oficial, ele quer permanecer no governo com apoio popular. E como que ele faz isso? Vejam como que foi bom para Vargas essa intentona comunista. Mesmo que extremamente fracassada, essa intentona comunista trouxe para o povo a visão de que eles precisam de um governante forte. Eles precisam de um governante forte para impedir que o comunismo seja instaurado, principalmente na população da classe média. Então, o que Vargas vai fazer? Ele vai pensar como um gênio político que ele era. Se um movimento comunista fracassado, extremamente fracassado, fez com que a população me apoiasse tanto, imagina um movimento político comunista que aparentemente esteja sendo bem sucedido. É exatamente isso que Vargas faz. Em 1937, aproveitando do temor do comunismo, o medo da população de classe média do comunismo, Vargas vai divulgar um documento. Um documento que foi forjado pela AIB. Lembre-se que os integralistas eram contra Vargas. Vargas agora vai se associar aos integralistas porque eles agora têm objetivos em comum, que é destituir o comunismo, tirar o comunismo do Brasil, tirar os aliancistas. Então Vargas vai se aliar aos integralistas e os integralistas vão forjar um documento chamado Plano Cohen. Nesse esse documento forjado descrevia um suposto golpe comunista que estava ocorrendo no Brasil. Estava destituindo governadores que estavam se organizando para tirar prefeitos da cidade para prefeitos comunistas. Entendam, anos depois se descobriu que esse golpe nunca existiu. Essa articulação política nunca existiu. Foi idealizada e pensada por Vargas para fazer com que o povo tenha ainda mais medo do comunismo.
Mais uma vez, Vargas é um gênio político, ele fez isso para ganhar mais apoio popular e fazer com que o povo ache legítima essa nova articulação política dele, que eu vou falar para vocês já já agora. Vargas, se antes ele já tinha apoio popular, por causa da ditadura comunista, com o suposto plano Cohen, ele vai ter muito mais. E já estava em estado de sítio. Então ele já tinha muito mais poder. Só que agora com o plano Cohen, minha Nossa Senhora, 10 dias depois dele divulgar o plano Cohen, Vargas dá um golpe. O golpe de 1937, que não somente tem apoio popular, mas como tem apoio militar. Depois que ele apresenta exatamente, Vargas vai começar, entenda, vocês vão ver isso na era Vargas, no Estado Novo também, no próximo período, a gente não vai ver isso. Mas Vargas vai começar a disseminar essa ideia de fake news muito, mas você não está entendendo como que é isso. Não sei se vocês vão ver isso no Estado Novo, mas Vargas vai começar a disseminar o medo comunista no Brasil para poder permanecer no poder. Por quê? Porque agora Vargas vai se tornar um ditador. Depois desse golpe, não vai ser que nem um golpe de 1930, que ele vai chegar no poder como presidente. Não, ele vai chegar no poder agora como ditador. Ele vai começar a centralizar ainda mais. Ele dá um golpe de Estado. Ele vai, ao invés de sair do poder, ele vai tornar, ao invés de ser uma república, uma ditadura. Ele vai ser chamado, essa ditadura de Vargas vai ser conhecida como Estado Novo, que vai acontecer a partir de 1937. Se eu não me engano, vai até 1945. Então ele vai ficar bastante tempo no poder, com novas características, certo? O Estado Novo, como eu falei, é a fase totalitária de Vargas. Ele vai centralizar o poder ao máximo e ele vai se tornar um ditador autoritário. E vejam que nem, eu acho, não sei se vocês estão vendo, mas Conceição falou agora no chat, é completamente verdade isso. Muitas relações em redação, dissertação argumentativa que vocês fazem para o Enem, muitos temas que falam de fake news, que sempre é um assunto muito em alta, sempre que você vai fazer um plantão de redação, geralmente tem um assunto fake news, muitas vezes se usa esse plano Cohen de Vargas. Foi uma fake news nesse período. Ele disseminou essa ideia para poder ter apoio popular. E ele não faz isso só uma vez. Ele vai fazer isso mais no Estado Novo, ele vai fazer isso depois para voltar ao poder. Então isso vai acontecer demais. Acontece isso também na ditadura civil-militar, em 66. Então isso acontece, pessoal, isso acontece demais. Então, deixa eu ver se terminou. Terminou. Mas assim, só para trazer para vocês a ideia de Vargas de novo. Vocês vão estudar mais sobre Vargas, esse é o primeiro período de Vargas, que é o período do governo provisório, o governo constitucional, mas Vargas é um camaleão e um gênio político. Por que um camaleão? Porque vocês lembram que no início ele era contra os integralistas, contra a frente de extrema-direita, agora ele vai se tornar apoiador da frente de extrema-direita. Por quê? Porque agora isso é bom para ele. Se ele apoiar a extrema-direita, ele vai ter apoio popular muito grande para poder destituir uma outra frente que era oposição a ele. Então ele mata dois coelhos com a cajadada só. Ele vai tirar uma oposição, que é a frente de extrema-direita, de extrema-esquerda, e vai ganhar de uma antiga oposição, ele vai ganhar novos apoiadores, novos aliados. Então Vargas é um gênio com isso. Então vocês vão ver no Estado Novo como que Vargas vai lidar com essa ditadura, como ele vai tratar essa ditadura. E assim, Vargas, vocês vão. Eu acho muito interessante, pessoalmente, eu acho muito interessante esse período, que Vargas vai trazer para o Brasil uma coisa que antes não tinha: nacionalismo. Ele vai trazer no Brasil o sentimento de pertencimento ao país, pertencimento à nação. Então, isso nunca tinha acontecido antes no Brasil. A gente era basicamente um broto de Portugal, mas agora a gente vai se tornar realmente independente, vai se tornar realmente uma nação independente. A gente vai deixar de ter muito esse pensamento de colônia que a gente tem de Portugal, certo? Então, pessoal, Luiz mandou para vocês a lista. Na lista tem isso que eu falei, um pouco mais de informação, a título de informação realmente. Na lista, tudo direitinho, os tópicos, tudo direitinho. Tem algumas questões também. Eu deixei lá meu contato, meu número para vocês virem falar comigo, porque algumas questões realmente são um pouco complicadas, porque elas não deixam tão claro assim o que elas querem. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido boa. Qualquer coisa vocês podem falar comigo, deixei meu número lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia. Espero que as próximas aulas de vocês sejam muito boas.